SEBRAP se formou como um ato de resistência, na verdade. Logo que saiu o AI-5, nós estávamos certos que nós seríamos expulsos da universidade. De alguma forma, o golpe criou o SEBRAP. Foi realmente a porta que se abriu para a gente continuar a ter vida. Em abril de 69, eu fui degolado. Então havia a possibilidade de voltar para o exterior. Eu tinha convite de Yale, tinha convite da Universidade de Paris, não sei o quê. Mas eu tinha estado muitos anos fora. Uma hora falando com o Fernando, ele disse, não, já, não vamos sair não. Nós já fiz o meu périplo lá fora. A Fundação pode estar com um plano de criar 13 institutos no Brasil para evitar uma debandada de intelectuais, como já acontecera na Argentina. Nós estávamos numa reunião na casa do Juarez. Tínhamos que encontrar um nome que não dissesse nada. Até planejamento a gente chegou. E aí foi, mexe aqui, mexe ali, surgiu o SEBRAP. O SEBRAP se caracterizou no início, primeiro por ser de resistência, segundo por tentar ser científico, quer dizer, por não deixar que a ideologia dominasse. E passamos a ter discussões importantes, um mesão que se chamava. Nós tínhamos já um grupo que havia 4 anos tinha se encontrado, que lera todo Marx, Hilferding, lemos Keynes. Nós sempre tivemos o hábito de discutir amplamente as nossas ideias e com muito entusiasmo e muito palavrão. Nós daríamos aulas mútuas. Eu daria aula de probabilidades, o Paulo Singer daria aula de economia e o Janotti daria aula de lógica. Então sentávamos ali no chamado mesão, falávamos e todo mundo tomava nota. Esse grupo foi se abrindo aos poucos. Nós trouxemos mineiros para São Paulo. Olívio Labunier, Vilmar Faria, que foi muito importante para mim pessoalmente a vida inteira. Então o SEBRAP começou a ser um pouco mais nacional. Eram debates, vinha gente de fora. O Bresser Pereira, que é daqui de São Paulo, frequentou o SEBRAP, Roberto. Maria da Conceição vinha do Rio, às custas dela. Era uma coisa muito interessante. O SEBRAP tem essa integração, de um lado, de um político, que nós sabemos quem é Fernando Henrique, e de outro lado do Procópio, muito jeitoso, muito gentil e que agregava enormemente. O Procópio foi generoso, porque ele deu o nome, botou a cara para bater, o que não é fácil. E na ditadura não era fácil. Ele se colocou como um escudo e um coração aberto. E o SEBRAP foi se firmando como um centro de resistência intelectual. Mas a gente sabia que tudo aquilo que a gente jogava na cesta de lixo poderia ser usado contra nós. Não foi fácil. Houve épocas de perseguição. Eu escrevia para o jornal Opinião, aquilo era censurado. Algumas coisas foram marcantes. Por exemplo, um livro que nós publicamos lá, São Paulo, Crescimento e Pobreza. Aquilo foi que custou a bomba em cima de nós lá. Nós nos estabelecemos na Rua Bahia, estávamos ainda aí, quando jogaram uma bomba, que felizmente não feriu ninguém. A gente queria fazer chegar ao Golbery da Costa e Silva, que ali o centro, o SEBRAP, não era um centro terrorista, mas era um centro de pesquisa. Eu descobri um general
e o general morava em Goiás. Eram Procópio, eu e o general, e as galinhas ciscando milho no chão. Deve ter surtido resultado, porque não nos atacaram mais. Os anos Médici foram terríveis, né? Do SEBRAP eles sabiam tudo. Fui levado ao interrogatório, mas não me bateram, não fizeram. Do meio acadêmico, ele não matou ninguém, né? Mas foram anos terríveis. Era um clima difícil, você tinha que ter energia para resistir e, ao mesmo tempo, essa foi talvez porque nós sobrevivemos. Primeiro que nós tínhamos recursos, segundo porque nós tínhamos uma posição política aberta e nós não estávamos ligados a nenhum movimento armado, e cada um de nós tinha um pensamento diferente, não era homogêneo. Mas o fato é que nós sempre tivemos começamos a participar mais ativamente da vida política brasileira. Nem todos estavam de acordo, por exemplo, com o MDB. No Natal aparece Pessimon, Ulisses, que vinham falar com o Fernando para redigir o estatuto do MDB. Então o Fernando já começa a se aproximar muito mais da política, mas um dia o Vinícius chega e me disse, olha, está acontecendo alguma coisa lá do lado do Santo André. E foi assim que nós ficamos uma espécie de ala universitária do PT e acabamos fundando o PT. Do ponto de vista cultural, os anos 70 são os anos de glória, meu ver, do SEBRAP. Tudo que nós publicávamos tinha enorme repercussão na América Latina. Então nós temos esse momento político, esse momento intelectual até os anos 80. Quando o Fernando sai como vice-senador e finalmente vai para o Senado. Aí que eles me procuram e dizem o seguinte, olha, você sempre quis fazer do SEBRAP um núcleo de altos estudos. Então é a oportunidade para que você faça isso. Nos anos 80 já era outro SEBRAP, né? Ficou uma coisa mais técnica, gente capacitada, a universidade voltou a se abrir, voltou a ter um papel importante nas ciências sociais. Se bem que a universidade, para falar a verdade, seu setor de ciências sociais nunca teve a importância que o SEBRAP teve, não é? Eu entrei para o SEBRAP como pesquisador em 1992, mas eu tinha vindo aqui antes como fim da graduação, eu fiz uma pesquisa, fui assistente de pesquisa e vim só num debate que teve aqui, usando aquela pesquisa. E aí eu lembro, estava aí o Fernando Henrique, estavam debatendo, fiquei maravilhado. Sou o primeiro presidente que não é sócio fundador do SEBRAP, achou coisa assim. Mas, assim, eu não virei presidente do nada ou sem uma articulação. O Janotti falando, bom, eu não quero mais ser presidente, eu já cansei, já fiz o meu serviço. Ele gostava de brincar e provocar, uma geração não pode fazer o trabalho da outra geração. Obviamente que teve que conversar muito com a geração mais antiga. Vocês geraram esse ethos, essa cultura intelectual e pretendemos dar continuidade. Então foi meio esse assim, o grande acordo, digamos assim. Mas o nosso problema foi redefinir as fontes de financiamento. O SEBRAP passa a ser gerido mais por projetos com começo, meio e fim, e não mais por aquele tipo de projeto de longo prazo institucional que tem uma equipe do SEBRAP que é financiada independentemente de ter ou não projeto. Muita atenção tinha perpassado aqui a nossa vida interna com a eleição do Fernando Henrique. Foi o período também que a gente tem uma transição importante no Brasil, né? Que é a passagem do governo do PSDB para o governo do PT, que é 2002. O SEBRAP também está passando por uma transição que é geracional e que nós vamos poder ter sucessão no interior da mesma geração. Então é um momento de grande maturidade da instituição. Toda a minha formação intelectual, na verdade, eu devo muito mais ao SEBRAP do que à universidade. E isso tem a ver com
o que eu considero ser uma sorte na minha trajetória, que foi ter trabalhado com alguns dos melhores intelectuais brasileiros aqui. Fui diretor científico de 2 gestões antes de ser presidente. Então, essa transição ela começa, na verdade, nos anos 90. Esse é um período em que as fontes internacionais começam a escassear. Isso tem a ver com o fato de que o Brasil foi deixando de ser considerado um país pobre, né? Começou a ser considerado um país em desenvolvimento. Isso também deslocou muito a atenção das agências que foram principalmente para a América Central e para a África. O Brasil perde um pouco de lugar nisso. O SEBRAP começa a se voltar mais, então, para os financiamentos internos, sobretudo das fontes usuais, né? CAPES, FAPESP, CNPq, FINEP, essas se tornam. Isso vai dar uma mudada importante na dinâmica interna da instituição. Foi um período muito interessante para o país, muito, eu diria, um período de mudanças importantes, e eu acho que isso tem muito a ver com essa abertura maior do Brasil para o exterior e para uma postura mais protagônica no cenário internacional. Já conheci o SEBRAP de nome, evidentemente, porque é uma instituição bastante conhecida, mas em 1998 o Omar Ribeiro Tomás, que tinha sido meu aluno de mestrado e doutorado na USP, me convidou para ser pesquisadora no SEBRAP. Não foi bem uma transição, porque não é que tivesse muitos candidatos a presidente. O ambiente que tornava possível esse tipo de instituição já tinha desaparecido. Quer dizer, 2 coisas tinham desaparecido. A necessidade de organizações como o SEBRAP para construir um pensamento político que pudesse mobilizar a sociedade civil contra a ditadura e um financiamento internacional que acreditasse nesse tipo de organização para a transformação social. Eu entrei no SEBRAP num processo seletivo de um programa que era coordenado pelo Janotti, que durou uns 20 anos, que era um programa interdisciplinar, voltado para alunos de mestrado. Eu acho que no SEBRAP eu aprendi a pensar. Todo mundo que vai ficando aqui acaba sabendo um pouquinho de tudo e precisa dialogar com os que estão falando de outras coisas. Essa convivência assim muito intensa foi diminuída pelas novas tecnologias. Então eu achei que era preciso investir também em tecnologias para recuperar um pouco da comunicação interna. O SEBRAP cresceu também um investimento no retorno ao debate público. Então estabeleci um acordo com a Folha de São Paulo e a gente passou a fazer um evento mensal de discussão de uma temática pública. Como eu fui formada por esse programa que o Janotti comandava, um dos meus objetivos quando eu assumi era retomar esse programa, porque eu acho que ele foi bem sucedido não só em formar as pessoas, mas em formar pesquisadores para o SEBRAP. É um programa que já foi desenhado como um programa internacional, com parcerias com universidades na Europa e nos Estados Unidos. Os selecionados agora não são mais como eu era, pessoas que estão no início da sua formação, que estavam no mestrado, agora já são doutores. A outra iniciativa internacional mais recente é a nossa participação no MESSILA. E ele tem essa característica muito sebrapiana, que é de ajuntar pesquisadores de diferentes especialidades, gerações, diferentes partes do mundo. Então é um programa que também mostra a vitalidade do SEBRAP nesse outro lado, que são as conexões internacionais. Eu peguei todo o meu mandato, praticamente, durante essa crise que não acaba mais. Tenho passado por um período de enorme turbulência política e o que faz com que o clima hoje, de certa maneira, guardadas as proporções, obviamente, se assemelhe um pouco ao dos tempos de fundação, né? Claro que nós não estamos vivendo numa ditadura, não é nesse sentido, mas no fato de que há uma grande preocupação dos pesquisadores com a conjuntura nacional, um engajamento numa tentativa de entender o que está acontecendo.
O Sebrae tem 50 anos, não é pouco, é muita coisa. Uma instituição que dura 50 anos merece aplausos. Tem que avançar o tempo todo, tem que mudar, porque o mundo muda. Quem não muda é burro. Nós estamos num momento em que está faltando pensamento. Para voltar a pensar, e pensar grande. Pensar grande, olha, o que está mudando, o que vai mudar, como é que vai ser o futuro, o que é a boa posição no futuro, como é que pode, ao mesmo tempo, crescer e dar mais bem-estar, mais igualdade. O Sebrae pode contribuir, deve contribuir. O futuro, eu acho que é tão importante quanto o passado. Uma instituição que pode fazer uma sucessão sem trauma é uma instituição madura. Está cheio de vida, de energia. Eu tenho muito orgulho de pertencer a essa instituição que chega com esse grau de vivacidade, de juventude, reconhecido, vivo, ativo. O que mais você quer? Tem um ethos sebrapiano, tem um compromisso com a instituição que não é só da ordem do intelecto, é do plano emocional, uma certa maneira de ver como se produz conhecimento, o fato de que as barreiras disciplinares aqui não são respeitadas, e acho que tem também essa preocupação que também é compartilhada por todo mundo aqui, de um conhecimento que fale do país e fale para o país. São valores que continuam fascinando as novas gerações. E eu espero que continue engajando muita gente pelos próximos anos, décadas, sabe-se lá quanto tempo, né? Vida longa para o Sebrap.